Ele nasceu em Ohio, Estados Unidos, em 12 de novembro de 1934. Ele teve uma infância traumática e sofreu abusos quando adolescente. Era uma época de libertação, espiritualidade, sexo livre e uso indiscriminado de drogas. O contexto histórico dos anos 60 e 70 possibilitou que um homem manipulador, carismático e narcisista conseguisse seus seguidores. Formando uma família cuja base era o uso de drogas e orgias, ele acabou se tornando um líder. Por que tantos jovens, principalmente mulheres, aceitaram matar por ele? Oi, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou Paula Febre. E nós somos a Serial Chicks. O ilustre serial killer de hoje é Charles Manson. Nós estamos de volta! Estamos de volta! Com a terceira e última temporada de Serial Chicks. Gente, mas tem que ser a última, senão a gente vai morrer de crise de ansiedade, não dá? Então, a história do Charles Manson pode ser, assim, parte da história do Charles Manson pode ser vista no próximo filme que vai ter no... Não sei se vai abordar o Charles Manson no Once Upon a Time in Hollywood. Mais ou menos como Hitler no Bastardos Inglórios, assim, não é uma coisa real, né? Não é... É um personagem ali que serve como pano de fundo para o acontecimento do filme. Beleza, que é o Once Upon a Time in Hollywood, Era uma Vez em Hollywood, Sim. do Quentin Tarantino. E também parece que a gente vai ver o Charles Manson na próxima temporada, na segunda temporada de Mindhunter. Yay! Muita gente se pergunta como é possível que um cara consiga convencer outras pessoas, principalmente mulheres, a assassinarem outras pessoas, principalmente mulheres, entre elas uma mulher grávida. E é incrível porque, assim, quando a gente fala de mulheres, né, a gente vê o histórico dos serial killers, tem mais homem do que mulher, né? Então, assim, como é que ele conseguiu isso? Como é que ele conseguiu? E aí tem uma outra questão aí que eu tenho certeza que alguém iria abordar se a gente não falasse, que é, mas por que você chama ele de assassino em série? Sempre cai esse dilema. O Charles Manson é um assassino em série? Em teoria, não, porque ele mesmo não matou. Sim. Qual é a definição de assassino em série, né? Recapitulando, assista os outros episódios de Serial Chicks. Mas, basicamente, uma pessoa, ou uma dupla, né, que assassinou 3 ou mais pessoas em eventos diferentes. Ele não se encaixa nessa descrição. Então, na verdade, a gente também não pode colocar ele como spree killer, porque o spree sempre vai lá, ele chega, começa a matar, e eles planejaram, né? Isso foi super planejado, mas de qualquer maneira, o Charles Manson também não estava na cena do crime. Exatamente, ele mandou as pessoas, ele deu instruções bem específicas, na verdade. Vocês vão pra casa de fulano, vocês vão matar fulano, e ele pegou o Tex lá, que era o cara da família dele, e chamou ele de lado e falou, certifique-se de que todo mundo suje as mãos. Um desejo sádico absurdo, né? Ainda, não só com quem eles mataram, mas também com as pessoas envolvidas no assassinato, né? Então, a gente tem aquela coisa de começar o flower power, de as pessoas pensando em libertação espiritual e libertação sexual, e explorar a espiritualidade, quem elas são. E tudo isso é muito bonito, é muito legal, mas isso levou muitos, e muitos a gente fala de tipo milhões, de jovens às ruas, para morar nas ruas. Muitos desses jovens estavam perdidos. Então, pessoas mais espertas, digamos assim, como cafetões, traficantes de drogas, membros de gangues, eles enxergavam nessas pessoas uma forma de ganhar dinheiro e se dar bem. Então, eles iam dando drogas para elas como amigos, depois cobrando pelas drogas, e aí a pessoa não conseguia pagar. Então, aquilo vira um ciclo. E tem a questão da Guerra do Vietnã também, né? Tem a questão da Guerra do Vietnã, que foi, eu acho que o grande trigger disso daí, gatilho, foi a Guerra do Vietnã. E aí as pessoas queriam, na verdade, ter um pouco mais de esperança. Elas buscavam esperança e buscavam, mais do que isso, a bondade, né? Porque eu acho que elas talvez tivessem perdido isso há muito tempo. Então elas tentavam buscar alguma coisa que fosse boa. E era uma época que as pessoas confiavam mais, né, um no outro, não tinha tanta desconfiança como hoje em dia.
Então, talvez isso tenha criado um ambiente muito propício para alguém como Manson, né? Exatamente, exatamente. Então, o que a gente tem aí? Pessoas perdidas em busca de alguma coisa, muitas pessoas que saíram de suas casas procurando uma figura paterna, aí, e uma sensação de pertencimento, uma comunidade, uma família. E aí você tem, assim, basicamente o palco pronto para um cara manipulador, narcisista, racista, como o Manson, misógino ao extremo como o Manson, você fala, quer saber? Eu vou explorar isso daí. E foi o que ele fez. Eu acho que uma das grandes questões dele é que, em certo nível, ele acreditava no que ele estava dizendo. Então ele era um mitômano tão profundo que é aquela coisa de você conta uma mentira 1000 vezes e se torna verdade. Então ele acabava convencendo as pessoas que aquilo era real mesmo, e tudo que ele estava falando fazia total sentido na cabeça dele e as pessoas compravam. E a gente vê hoje com a mesma coisa acontecendo com alguns líderes, né? Porque eles acabam dizendo o que é real, mas você fala, não, isso não pode ser verdade, isso não pode ser real. E aí a pessoa continua falando sobre isso, aí você começa a se duvidar. Você fala, não, mas peraí, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, será que não é verdade? E aí as pessoas começam a se contestar, né? A gente também pode pensar na Segunda Guerra Mundial em relação a isso. Exatamente, perfeito. Eu acho que esses contextos históricos, eles acontecem em ciclos. De formas diferentes, mas basicamente a mesma coisa acontecendo. Então o que o Manson fez? Ele recrutou essas pessoas e ele vendeu a ideia de uma família que não ia permitir ser dominada pela sociedade, eles seriam livres. E a primeira coisa que ele começou a fazer, e muito deliberadamente, muito consciente do que ele estava fazendo, é manipular essas pessoas. Ele já sabia quem escolher. Então ele pegava pessoas onde ele enxergava, um rapaz falou sobre ele que ele via a vulnerabilidade das pessoas de um jeito quase sobrenatural. Então ele via uma moça muito feinha, que você achava feinha, convencia essa moça, nossa, você é tão linda, mas você não vê aquela coisa toda. E aí aquela moça se encanta pela realidade que aquele cara está vendendo a ela. E aí ela começa a seguir. Aí você tem vários passos, né? Então as pessoas, eles moravam basicamente numa casa onde todo mundo andava nu. Quando você se tira suas roupas, você já tira uma parte da sua identidade, querendo ou não. Então todo mundo andando nu, e aí ele oferecia drogas, mas ele consumia drogas, mas nos grandes rituais de droga do Manson, ele fingia que tomava para ele ficar em controle. Então todo mundo perdia o controle, mas ele estava lá, vendo tudo, registrando tudo, analisando tudo, estudando o que as pessoas faziam, quem elas eram, e para fazer o próximo passo dele, para tomar a próxima decisão. E outra coisa que ele fazia era tirar o nome das pessoas. Então, assim, uma das meninas, por exemplo, ele chamava de Blue. Então, ele colocava apelidos porque isso também é uma outra maneira de você esvaziar a identidade da pessoa. Toda a sensação de identidade que ela tem enraizada no histórico da família dela, na infância dela, em tudo isso, ela perde. E mais do que isso, ela cria raiva, né? Exatamente. E aí aversão à sua história. E vontade de se vingar, eventualmente. Exatamente. Né? Então, existia uma hierarquia na família do Charles Manson que eram, por incrível que pareça, as crianças mandavam, em teoria, ele sempre mandou, lógico, mas a hierarquia para convivência era meninos, meninas, homens, mulheres. E ele oferecia, os homens que ele queria controlar, ele oferecia as mulheres mais bonitas da família para esses homens. E uma coisa muito interessante também, que eu acho bem simbólica, é que todos eles moravam num rancho que tinha servido de cenário. Na verdade, era um cenário abandonado. Então, assim, nem o lugar onde eles moravam era real. E ele levou a galera de uma casa para esse lugar propositalmente. Exatamente. E aí eles descrevem, os membros da família descrevem aquela época como assim, todo dia era Halloween. Então o que ele fazia? Ele falou, hoje todo mundo vai ser índio. E eles se vestiam de índios e eles brincavam como índios. Aí no dia seguinte, nossa, hoje todo mundo vai ser cowboy. E aí todo mundo se vestia de cowboy. Então assim, eles estavam vivendo uma fantasia lúdica, mas com orgias e festas de drogas e rituais. Porque aí ele começou a envolver o ocultismo na família também. Ele sempre gostou muito dos Beatles. Ele acreditava que os Beatles eram 4 anjos e ele era o 5º. E aí, quando ele começou a criar esse lado mais ligado ao ocultismo, né,
Ele pensou em operações, vamos chamar assim, que teriam os nomes das músicas dos Beatles. Uma delas era Helter Skelter, que seria uma guerra racial que aconteceria, e naquela época estava tendo Pantera Negra Sim. também, né? Então, assim, com essa guerra racial, eles, da família Manson, e o Charles Manson se tornaria o grande rei do mundo. Sim, porque no raciocínio totalmente racista dele, o que aconteceria? Os negros venceriam essa guerra racial, só que o Manson e a família eles estavam longe disso, porque eles estavam isolados na cabeça dele. E dominariam o mundo. E aí vem a frase que eu nem acredito que eu estou repetindo, mas foi o que ele falou. Só que por falta de experiência, de liderança e inteligência, eles iam procurar algum líder branco para ajudá-los. E achariam o Charles Manson. E ele e a família seriam os reis do mundo. E, bom, obviamente isso não aconteceu. E aí, quando essa guerra racial não aconteceu, ao invés de deixar a ideia para lá, ele decidiu começar a guerra matando a família, né? Sim. Matando alguém. Ia ser, na verdade, esse produtor musical que o rejeitou, mas como tinha virado a casa da Sharon Tate, eles acabaram sendo mandados lá e matando 7 pessoas naquela casa e depois mais um casal na mesma avenida. Existem relatos de policiais e líderes de forças policiais na época que dizem que a vibe em Hollywood estava tão pesada por causa do Charles Manson que algumas pessoas, algumas celebridades como Frank Sinatra, por exemplo, eles realmente achavam que eles seriam vítimas. Então eles começaram a andar armados, assim, no carro, com a arma do lado, e alguns se mudaram, saíram de Hollywood e foram para outros lugares, pelo menos temporariamente, para não serem vítimas do Charles Manson. Como a devastadora maioria dos assassinos em série, o Manson teve uma infância bem complicada, digamos assim. A mãe dele, quase todas as fontes dizem que ela era uma prostituta, tem gente que discorda, mas enfim, de 16 anos. O Manson, assim, eu acho que a melhor forma de resumir a infância e adolescência dele é tipo, foi para reformatório, cometeu crimes, roubos, isso aqui, e foi preso, saiu. Obviamente, na adolescência, esse preso não é na prisão, mas ele foi para instituições onde ele foi exposto a mais violência e estupros. Inclusive, algumas vezes em que ele saiu, ele tentou encontrar a mãe dele, que sempre o rejeitou. Uma das vezes, inclusive, ela tentou trocar o filho por álcool em um bar. Ele também, algumas vezes, quando ele saiu, a mãe dele estava presa e ele ficou com um tio que também abusou sexualmente dele. Essa coisa dele ter, desde uma idade muito nova, sempre ter ido para algum tipo de prisão, fez com que ele se sentisse muito à vontade, digamos assim, num ambiente desses. Quando ele foi preso pelos assassinatos, ele chegou a falar: vocês só me mandaram para o lugar de onde eu vim. Então, essa coisa dele não ter medo de ir para a prisão é muito importante na psicologia do Charles Manson. Tipo, eu vou fazer o que eu quiser, porque qual é a pior coisa que pode acontecer comigo? Eu vou para a prisão. E lá eu me sinto à vontade. Um lugar onde eu já conheço. Um lugar que eu já conheço. E onde até ele estava relativamente seguro, digamos assim, né? E para uma pessoa que não tem casa, qualquer lugar é casa, né? Exatamente. A família Manson convivia, eram homens, mulheres e muitas crianças que acabaram nascendo durante aquela época e tal. E 3 delas filhos do Manson. A mais famosa, digamos assim, é o Valentine, e foi adotado pelos avós. É um rapaz que foi criado com muito amor. Então é muito interessante agora quando você vai conversar com ele, porque ele fala que ele não tem ódio do pai dele, mas ele não quer ter nenhum tipo de relação, inclusive ele não usa nem o sobrenome. E a forma como ele explicou, obviamente as pessoas chegam para ele e falam: nossa, você é filho do Charles Manson e tal, e desde pequenininho ele é tratado com essa diferença. Ele sempre tentou conviver da melhor forma possível com esse tipo de fama, que eu acho que
deve ser terrível para uma só, criança. Né? E ele, quando perguntado a ele, nossa, mas o que você sente em relação ao seu pai? A única coisa que ele fala é basicamente, olha, eu fui criado pelas melhores pessoas do mundo. Ele não foi. Você vai ver as meninas todas de cabeça raspada, como protesto, dando as mãos nas ruas e fazendo e defendendo ele, né? Isso que é aquela coisa daquela assim, cai naquela síndrome de Estocolmo, né? Sim. Hoje é muito esquisito ver entrevista com essas moças porque elas você quase sente pena delas, mas você sempre tem que voltar a se lembrar de tudo bem. Elas podem ter sido manipuladas, a gente entende esse contexto todo, mas a gente tem que ficar com o pé atrás para também não abraçar demais essas moças. Por mais que hoje elas descrevam todos aqueles ataques como uma coisa tipo, nossa, eu não queria fazer aquilo, o fato é que elas fizeram. E algumas passaram anos, uma delas na verdade, a Blue, passou anos levando uma cesta por mês para ele na prisão. Ah, que bonitinho. Que lindo. Freud explican! John Patrick Peterson, psicólogo do Instituto de Tecnologia da Califórnia, fala que muito do que leva pessoas a seguirem cultos é a ilusão de conforto, pois acham que em um grupo vão encontrar pessoas que acalentem seus medos e ansiedades. Ele diz que se apoiar em outros faz com que as pessoas se sintam mais seguras, mas os líderes de cultos geralmente prometem um conforto que é impossível de ser alcançado, o que no final das contas leva a uma frustração final ainda maior, que, claro, pode ocasionar violência. E na verdade ele foi pego porque o pai da Sharon Tate estava na casa depois, né, de todo o acontecido lá, triste. Eu acho que ele tinha até um pouco de dificuldade de sair da casa. E ele tinha colocado vários cachorros de guarda. E aí, bom, a família Manson voltou nessa casa e aí o pai ouviu alguma coisa estranha. As pessoas da família Manson que iam entrar na casa foram embora. Nessa, o pai da Sharon seguiu eles e chegou no rancho e viu, né, enfim, tudo que estava acontecendo ali e tal. Ainda levou um tempo para eles se convencerem de que o Manson tinha, de fato, alguma coisa a ver com esses assassinatos. Inclusive, chegaram a investigar o Roman Polanski, achando que ele tinha alguma coisa a ver com o assassinato da Sharon Tate, e o Roman se defendeu, obviamente, e tal. E eu lembro que na época ele foi... O pessoal achou que também os assassinatos tinham muito a ver com drogas, porque o pessoal já tinha aquela vibe de Hollywood, todo mundo drogado, aquela coisa. E tem até um depoimento do Roman Polanski falando, não, a Sharon não usava drogas e tal. Então, por um tempo, ele foi até considerado um suspeito desses crimes. E falavam muito mal da Sharon na época em que ela foi morta, porque começaram exatamente a relacionar ela com drogas, a relacionar ela com alguns comportamentos duvidosos, abriram a vida sexual da Sharon para todo mundo. Como sempre, né? A vítima é mais culpada do que o próprio Gente, a mulher estava grávida, em casa. Obviamente ele foi acusado de ter manipulado e dado as ordens para a família dele matar. Ele foi acusado de conspiração para cometer homicídio. E ele foi sentenciado a passar o resto da vida na prisão, onde ele estava, né, até a morte recente dele. Todos os membros da família Manson que mataram foram sentenciados à morte, mas no ano seguinte as leis do estado da Califórnia mudaram e aí, bom, eles acabaram ficando em prisão perpétua também. Por incrível que pareça, ou talvez não, porque isso acontece muito com assassinos em série e afins, Charles Manson ainda tem fãs e seguidores. Inclusive o Manson teve uma namorada na prisão, 20 e poucos anos mais nova, acho que 23 anos mais nova, se eu não me engano. Bom, ele chegou a ficar noivo, eles iam casar, e aí o Manson decidiu acabar com o noivado, porque a real intenção dela era expor o corpo dele após a morte. Imagina o Manson falando, não, esse não é o tipo de relacionamento que eu quero. Rejeitado pelo Charles Manson. Não tá legal isso aqui, não. E é uma
narcisismo dele, né? Se você Mas pensar... então, aí ele não deveria ter gostado? Eu fico me perguntando isso. Eu acho que o poder de falar não, às vezes, pra ele tem o mesmo gostinho de talvez ter esse corpo ridículo dele exibido após a morte. As recomendações de livro de hoje vão ser meio esquisitas, porque gente, sem saber, nós duas íamos recomendar o mesmo livro. Em edições diferentes, eu tenho a edição antiga, ela tem a edição nova. A história desse livro me pareceu um Bird Box melhorado, assim, sabe? Mais envolvente, e eu não encontrei no Brasil, assim, uma escrita como a do Oscar. Tem a sua. Né? E a sua. Mas assim, são 3 escritas diferentes. Eu acho mais a minha um pouco mais óbvia. Eu realmente falo o meio que talvez o que eu queira falar, por isso talvez apanhe de vez em quando por ter falado o que eu queria falar. Mas eu acho que vocês conseguiram fazer uma coisa muito legal, que é assim, falar, mas deixar a pessoa descobrir. Né, o que está sendo abordado. Eu acho que o tipo de escrita dele, assim como a sua, você tem várias camadas e alguns leitores só puxam a primeira, mas alguns outros leitores começam lá, não, peraí, eu tenho coragem, eu vou ver o que tem por baixo disso. E aí fica uma coisa bem pesada, mas muito excelente, muito bem escrita. Eu gostei muito do jeito que ele trata o feminino no livro, né? De uma maneira tão bonita, assim, tão é uma tão boa respeitosa. Pessoa. É uma excelente pessoa. Então, isso aparece. Isso transparece, por mais que o livro seja... Inclusive ele fez a voz do Gurniak, que é... Gente, eu vou ter que mostrar, né? Mostra o nosso livro. Então, Cartas no Corredor da Morte, o livro que... É o livro que eu vou indicar, então, por favor, a minha indicação vai, do dia é Cartas no Corredor da Morte, o livro que eu escrevi com Paula Feb muito antes do Serial Chicks e muito antes de tudo isso acontecer. Na verdade, quando eu e a Paula a gente se conheceu virtualmente, só pela internet, e eu falei, quer saber, eu tô a fim de fazer umas coisas loucas na minha vida, e falei, Paula, vamos escrever um livro junta. E ela falou, ok, porque, tipo, né, uma pessoa normal diria não, mas ela falou, ok. Né? E aí, a nossa ideia foi fazer o seguinte, não combinar nada sobre o livro. Personagem, trama, estrutura, final, nada. A gente vai simplesmente começar a trocar carta, e lógico que foi por e-mail, sem avisar nada uma ou outra. Então eu escrevi a primeira carta, eu criei um alter ego, que é o Johnny Love, e mandei uma carta para ela e falei, foda-se, o que acontecer agora vai acontecer. E ela respondeu como Steve Gurniak, que eu nem sabia o nome, assim, eu descobri na hora. Eu não sabia. E a gente foi trocando. Então assim, a gente nunca sabia como a pessoa responderia. Então às vezes eu achava, ela vai pegar aquele gancho, vai fazer tal coisa. E ela escreveu uma carta totalmente diferente e eu tinha que me adaptar àquilo, então foi muito improvisado. E aí só no meio a gente falou, tá, mas agora para onde a gente quer direcionar a história, e aí a gente combinou o final. Que não acredite na gente, leia as avaliações na Amazon. Sim. E na verdade a gente acabou puxando esse livro porque a gente, na hora de divulgar esse livro, a gente fez alguns vídeos e o Oscar, né, o autor aqui de Billy Negra, ele acabou lendo o Steve Gurniak, né, fazendo o Steve Gurniak nesses vídeos de divulgação. Então, obrigada, viu, Oscar? Obrigada, Oscar. E obrigada, Jorge Alexandre Moreira, que fez a voz do Love. Outro escritor de terror incrível, que vocês vão conhecer em breve. Essa versão do Cartas do Corredor da Morte é da editora Monomito, que depois a gente tinha publicado o livro de forma independente, eles falaram, não, a gente amou o livro, a gente quer publicar, e publicaram recentemente, está à venda no site deles, loja da Monomito. A gente pode deixar aqui embaixo o link. Vamos deixar o link para vocês. É um livro muito legal, lindo por dentro, fácil de ler e com uma capa divina da Marina Ávila. Então, essa é a minha indicação de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, chame os seus amigos para assistir. Comente, aperte o sininho para receber as notificações. Por favor. E na semana que vem, o nosso serial killer será Albert DeSalvo, o estrangulador de Boston. Era uma época de libertação, espiritualidade, mas também de uso de drogas e muito sexo. Muito sexo! Vamos fazer uma guia? Muito sexo. Muito sexo. Muito sexo. Muito sexo. Como se fosse algo muito sério, né? Muito sexo. É terrível.
Não, uma época de muito sexo não dá pra falar, né? Ah, mas só na época de muito sexo. Ah, se fosse falar tipo sexo livre ou... É, de sexo livre. Adoro essa palavra. Ela engloba tantas Acho que era o termo que usavam na época também. É. Porque tantos jovens, principalmente mulheres, decidiram matar por ele. Não, eles não decidiram, Cláudia. Aceitaram, filha da puta. É outro verbo. Por que tantas jovens, principalmente mulheres... Por que tantos jovens, principalmente mulheres, aceitaram matar por ele? Your turn.